Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui no nosso estudo, né, sobre auditoria governamental, introdução à auditoria governamental. Neste vídeo, né, eu vou falar dos tipos de auditoria governamental. Nos vídeos anteriores eu já falei, né, sobre a finalidade, objetivos, objeto, conceitos de auditoria, abrangência da auditoria governamental e as formas de execução da auditoria governamental. Agora nós vamos ver os tipos de auditoria governamental. Os tipos de auditoria governamental é uma classificação, né, da auditoria governamental em relação ao seu foco e ao seu objeto de exame. Em relação a isso, nós temos 8 tipos, né? O primeiro deles é a auditoria de gestão, depois a auditoria de programas, auditoria operacional, auditoria contábil, auditoria de sistema, auditoria especial, auditoria de qualidade e auditoria integral. Nesse primeiro vídeo, esse conteúdo ele é muito extenso, então eu vou dividir em duas partes. A primeira parte eu vou falar dos quatro primeiros tipos de auditoria, né? Auditoria de gestão, programas operacional e contábil. E no segundo vídeo eu vou falar dos outros 4 tipos, que é a auditoria de sistema, especial, qualidade e integral. E por último eu vou falar também dos processos de auditoria. Tá? Então vamos lá. Auditoria de gestão. A auditoria de gestão ela tem como objetivo certificar a regularidade das contas, verificar a execução de contratos, convênios, acordos, entre outros, verificar a probidade na aplicação e na guarda de recursos públicos. Né? Então, ela tem esses objetivos aqui. Com isso, ela busca examinar as peças que instruem o processo de tomada ou prestação de contas, bem como a documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos. Então, aqui a gente vê que é aquela auditoria, digamos assim, do dia a dia da gestão, né? Daquele processo de tomada de contas, de prestação de contas, onde você tem que comprovar mediante as documentações necessárias, né? E aqui também, essa auditoria ela busca verificar a existência física de bens e valores e outros valores, né? E a eficiência do sistema de controle administrativos e contábil e o cumprimento da legislação pertinente. Então, aqui, essa auditoria de gestão ela vai ter esses dois enfoques. Né? Agora, vamos ver o segundo tipo, a auditoria de programas. Primeiro, o que é um programa? Um programa ele é um instrumento que organiza a atuação governamental, composto por um conjunto de ações para a concretização de um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores estabelecidos em planos, visando a solução de um problema ou ao atendimento de uma determinada necessidade ou demanda da sociedade. Então, aqui, a auditoria do programa é quando você vai avaliar, vai verificar, né, como que essas ações foram realizadas, né, como que esse programa foi executado, os resultados que ele obteve, né, e avaliar se esses resultados estão coerentes com aquilo que se pretendia realizar, né? Então, enquanto que a auditoria de gestão anterior que a gente viu busca verificar, né, a regularidade dos procedimentos no dia a dia da administração pública, essa auditoria de programa é focada nos programas, né, enquanto um instrumento de atuação governamental. Nesse caso, a atuação em forma de programas, ela busca proporcionar uma maior racionalidade e eficiência na administração pública, bem como ampliar a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a sociedade. Assim, busca também, né, elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos, né? Então aqui, bom, cada programa, né, ele tem um objetivo, ele tem um indicador e ele tem, né, produtos e serviços que ele vai produzir para gerar, então, né, atingir esses objetivos, né? Então, a partir do programa são identificadas ações sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas e as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Então, ou seja, o programa ele é como se fosse um plano maior, né, que existe várias ações dentro deles,
com objetivos e metas específicas, né, que buscam então atingir esse objetivo maior. Então aqui no caso, né, a composição de um programa, você tem um objetivo, você tem indicadores de avaliação e você tem produtos necessários para atingir esse objetivo, né? Por exemplo, sei lá, o programa Minha Casa e Minha Vida. Agora eu não sei se isso, acredito que seja um programa, eu tenho que confirmar, mas digamos assim, você tem lá o programa Minha Casa e Minha Vida. O objetivo: construir, financiar X quantidades de casa no Brasil. Né? Indicadores de avaliação: número de casas financiadas, número de casas construídas, né? Produtos necessários, o financiamento realizado através dos bancos. Então, aqui no caso, a gente tem toda essa composição do programa, todas essas atividades que compõem esse programa. Então, aqui o objetivo da auditoria de programa vai ser, então, identificar as ações, né, que vão ser executadas, né, para atingir esses objetivos. Essas ações compreendem atividades, projetos ou operações especiais, especificando, né, os valores, metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis por essas ações. Então, a auditoria ela vai fazer esse recorte, né, dentro da auditoria de programa, né, para verificar essas ações, valores e metas e quem é responsável por cada uma dessas ações. Então, em relação à análise, né, dentro do programa da auditoria, dentro da auditoria de programa, né, em relação à análise, o que ele busca, né, analisar? Então, a realização físico e financeira em face aos objetivos. Físico e financeira, por exemplo, quando você tem um orçamento para construir uma casa, né? Você tem a parte financeira, que são os desembolsos para se comprar os materiais e pagar pelos serviços, e você tem a realização física, ou seja, a construção da casa em si. Então, se você gasta, por exemplo, 20% do orçamento, espera-se que 20% da casa esteja construída. Então, é nesse sentido. A análise ela vai justamente conciliar essas coisas. Se você gastou, por exemplo, 50% do orçamento e só 10% da casa foi realizada, então tem que haver uma justificativa ali. É claro que nem sempre esse percentual, né, ele é igual. Às vezes o início da construção da casa é a parte mais cara do orçamento, né? Então, obviamente que nesses início, né, nos 10, 20%, vai acabar utilizando grande parte desse orçamento, mas é mais para vocês terem uma ideia do que significa, né, essa realização físico e financeira. Também vai analisar os resultados alcançados e a eficiência gerencial. Ou seja, né, se foi feito corretamente, se foi feito da melhor maneira, né, a eficiência é um dos princípios, né, da administração pública, então ela entra aqui também. E também a adequação de instrumentos e ações da gestão. Então, a auditoria também considera, né, se esses instrumentos e ações são adequados para a realização desses objetivos. E, então, né, a auditoria de programa busca verificar a documentação instrutiva e comprobatória. Né? Então, ou seja, ela vai analisar todos esses elementos aqui e verificar a comprovação desses elementos por meio de documentação. Agora, a auditoria operacional. A auditoria operacional, também conhecida como auditoria de desempenho, ela tem o foco em indicadores de desempenho. Então, o que significa esses indicadores de desempenho? É você comparar o comportamento e o rendimento, né? Ou seja, a forma como a gestão está atuando, né? E o que ela está trazendo de resultado. Então, você tem indicadores de desempenho, pode ser, por exemplo, uma escola pública. Um indicador de desempenho pode ser um percentual de 20% de evasão. Se o percentual de evasão estiver acima desse 20%, a auditoria vai apontar para uma ineficiência, né, para um problema que existe ali naquela escola que está gerando muita evasão. Porém, se o indicador de evasão estiver abaixo de 20%, né, por exemplo, aqui nesse caso, aí no caso a auditoria vai falar que não, está ok, que está sendo eficiente, está dentro da meta estabelecida.
Então, a auditoria operacional ela vai buscar justamente definir, saber quais são os indicadores de desempenho, né, que a administração deve atender e verificar se o que está acontecendo de fato atende esses indicadores de desempenho. O desempenho, então, ele está associado a vários fatores, como economicidade, né? Se você tem duas alternativas, né, e você escolhe pela mais barata, né, digamos assim, pela que tem o menor custo, eficiência, se você está realizando essas atividades da melhor forma possível, eficácia, se as metas e objetivos estão sendo alcançados, efetividade, se de fato aquilo está gerando uma transformação social, aumentando o bem-estar da sociedade, e a qualidade do serviço prestado. Então, a auditoria operacional ela vai avaliar esse desempenho, né, com relação a esses aspectos. Enquanto objetivo, né, a auditoria operacional busca comprovar a legalidade, né, das diretrizes, tudo que está sendo realizado ali, né, avaliar o controle interno, as medidas adotadas pela preservação de ativos e do patrimônio, evitar desperdícios de recurso, né, avaliar também o alcance dos objetivos e metas, né, identificando causas de coisas que estejam atrapalhando, né, o atingimento desses objetivos e metas. Também, né, busca identificar áreas críticas, né, e de risco potenciais, áreas que possam trazer algum problema futuramente, né? E também melhorar o desempenho e êxito das organizações por meio de recomendações, né, que possam ser alcançáveis pela administração pública. Também, né, a auditoria operacional busca aferir a confiabilidade e a segurança, né, das informações que a administração fornece, né, das informações administrativas, gerenciais, né, e também recomendar, né, mudanças, né, para aprimorar então a administração pública. Então esses são os objetivos da auditoria operacional. Então a finalidade ela é melhorar tanto ações quanto procedimentos, né? Então o objetivo dessa auditoria, né, então, é melhorar esses dois aspectos, né, da administração pública. E, por último, né, nessa nossa primeira parte do vídeo, a auditoria contábil. A auditoria contábil ela tem como objetivo, né, opinar sobre a confiabilidade das demonstrações contábeis, verificar se elas seguem os princípios da contabilidade e verificar se elas refletem a situação econômico-financeira do patrimônio. Então, o objetivo da auditoria contábil é justamente verificar se a contabilidade é confiável e se ela segue os princípios estabelecidos para a contabilidade pública, né? Então, esse é o objetivo da auditoria contábil. Bom, pessoal, a primeira parte do vídeo é essa. Na outra parte, então, a gente vai seguir com os outros 4 tipos de auditoria governamental, bem como os processos de execução da auditoria governamental, tá bom? Por enquanto é isso, um abraço e até mais.